Você sente uma fraqueza estranha nas pernas logo de manhã, como se os seus músculos estivessem desaparecendo e o seu corpo estivesse murchando por baixo da roupa. Você levanta de madrugada para ir ao banheiro e precisa apoiar a mão na parede, porque a firmeza das pernas não é mais a mesma. Te disseram que perder a massa muscular, sentir esse cansaço crônico e falhar na hora da intimidade é apenas o preço normal de envelhecer. Mentiram para você. Disseram que o corpo masculino simplesmente desliga depois dos 60 e que você precisa se acostumar com a fragilidade. A verdade é que a sua idade não é a culpada por esse desgaste nas pernas e nos nervos. Você deita a cabeça no travesseiro e, em vez de descansar e reconstruir as fibras do seu corpo, o seu organismo entra em estado de emergência. Você pisa no chão frio 3 ou 4 vezes por noite. Fica parado em frente ao vaso sanitário esperando um fluxo que sai sem força. E volta para a cama com o coração acelerado. E quando o momento A2 acontece, o corpo hesita. A ereção não se sustenta, porque o sistema inteiro está exausto. Eu sei o quanto isso machuca a sua identidade, porque vejo o homem sentindo medo de depender dos outros todos os dias. A culpa não é sua. O seu organismo está apenas reagindo a um ambiente celular desfavorável. Meu nome é doutora Bruna Machado. Sou urologista com mais de 15 anos de experiência clínica. E hoje eu vou revelar qual é o erro noturno exato que enfraquece as suas pernas e trava a sua próstata em silêncio. Vou te mostrar como compostos naturais específicos apoiam o seu metabolismo para resgatar a sua saúde do homem 60+. Antes de eu te explicar o que está drenando a sua massa muscular agora mesmo, comenta aqui embaixo o seu nome e de qual cidade você está assistindo, e já se inscreve no canal. O que a grande maioria dos homens ignora é que a perda de firmeza nas pernas raramente é um evento do acaso. Ela se esconde naquilo que acontece no seu corpo enquanto você tenta dormir. Quero que você conheça a história do Mendes. 64 anos de idade. Um homem de mãos grossas que trabalhou mais de 3 décadas como marceneiro. O Mendes sempre foi sinônimo de força bruta. Ele passava o dia inteiro em pé, carregando pranchas pesadas de madeira maciça, com uma vitalidade que dava orgulho. Mas quando ele entrou no meu consultório numa tarde de chuva fina, a postura dele era a de um homem que estava desmoronando por dentro. Ele sentou na cadeira devagar, apoiando o peso nos braços da poltrona para poupar as pernas. A calça jeans, que antes ficava justa nas coxas, agora sobrava. O rosto carregava um esgotamento tão profundo que parecia ter envelhecido 10 anos em 12 meses. Ele me disse, com a voz baixa e embargada, que o maior medo da vida dele estava se tornando realidade. Ele sentia que as pernas estavam virando gelatina. O Mendes estava perdendo a própria firmeza, sentindo que o corpo estava encolhendo. E o pavor de precisar de ajuda para tomar banho ou caminhar até a padaria estava tirando o resto de paz que ele tinha. Só que aqui tem um erro ainda mais perigoso, que a maioria comete ao tentar entender a origem desse cansaço diário e dessa fraqueza nas pernas. Ele achava que o problema era apenas falta de exercício ou a velhice chegando. O que ele não percebia era como a rotina noturna dele estava criando um terreno biológico perfeitamente desenhado para consumir a própria massa muscular. O Mendes tinha um hábito que ele considerava inofensivo para compensar a exaustão. Ele passava o dia trabalhando muito e, quando chegava em casa à noite, jantava à tarde e tomava 3 xícaras de café muito doce para tentar se manter acordado e conversar com a esposa, a Dona Lúcia. Além disso, bebia grandes quantidades de água de uma vez só logo antes de deitar, achando que estava hidratando os músculos. Ele fazia isso e ia para a cama, acreditando que o corpo lidaria bem com aquela sobrecarga. E é aqui que a maioria dos homens se engana, sem perceber que estão acionando uma bomba inflamatória na própria pelve, que reflete diretamente na força das pernas. Quando você ingere muito açúcar e muito líquido pouco antes de dormir, o seu corpo sofre um impacto metabólico duplo. O açúcar gera um ambiente de estresse celular, e a quantidade absurda de água enche a bexiga rapidamente. A glândula do corpo masculino mais sensível a esse ambiente de estresse noturno é a próstata. Para você visualizar de forma clara e segura,
Imagine a sua próstata como um tecido que envolve a sua uretra, que é o canal por onde passa a urina. Quando o terreno biológico está equilibrado e o corpo relaxa, esse canal fica livre. Mas quando o Mendes jogava aquele estresse químico e a bexiga enchia rápido, o tecido prostático reagia. Ele perdia o estado de conforto. A glândula ficava irritada e começava a restringir o fluxo de forma gradual. O que a indústria muitas vezes não quer que você saiba sobre esse processo é que forçar o corpo com remédios agressivos não apoia a verdadeira causa da fraqueza muscular. Com o canal urinário restrito por esse ambiente desfavorável, o fluxo urinário do Mendes ficava estrangulado. O cérebro entrava em desespero, enviando sinais de urgência no meio da madrugada. Ele levantava assustado, ia para o banheiro se arrastando, sentindo a perna tremer de fraqueza no corredor escuro. A urina não descia com facilidade. Ele voltava para a cama com o coração acelerado. E é aqui que a perda muscular acontece. O sono profundo é o único momento em que o organismo masculino produz testosterona naturalmente e reconstrói as fibras musculares. Quando você acorda 4 vezes por noite, o seu corpo não descansa. Ele entra em estado de sobrevivência. O organismo libera montanhas de cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol em excesso age no corpo como um devorador de músculos. Ele literalmente consome a sua massa muscular para gerar energia rápida de defesa. O corpo do Mendes passava a madrugada inteira, destruindo as fibras das pernas dele. A sarcopenia, que é essa perda assustadora de músculos, estava sendo alimentada pela falta de um sono contínuo. E aqui entra a peça do quebra-cabeça que liga essa fraqueza profunda nas pernas àquela falha constrangedora no quarto de casal. A privação crônica de sono e a perda muscular cobraram um preço caríssimo na qualidade de vida masculina do Mendes. O cansaço virou a sombra dele. Mas a dor mais aguda aconteceu em uma noite de sábado. A dona Lúcia encostou no ombro dele no escuro, o clima mudou no quarto. O Mendes sentiu o desejo, ele queria corresponder. Mas quando o corpo precisou enviar o fluxo sanguíneo para a região pélvica, o sistema simplesmente não acompanhou. A circulação estava comprometida pelo mesmo ambiente de estresse. A ereção fraca hesitou por alguns segundos e desapareceu. Ele recuou, sentiu a respiração ofegante e percebeu que a perna direita estava dando leves espasmos de fraqueza. O bloqueio não era falta de atração pela esposa. Era um organismo que estava cronicamente fadigado, perdendo músculos e sem capacidade vascular para sustentar a própria masculinidade. Mas existe uma saída lógica para esse ciclo de desgaste, e ela começa quando você fornece ao seu organismo o suporte tático que ele precisa para se reorganizar. Eu expliquei para o Mendes que a firmeza das pernas e a saúde sexual masculina dependem rigorosamente de vasos sanguíneos mais flexíveis e de um ambiente livre de estresse noturno. Quando o corpo não descansa e perde músculos, os vasos também perdem a sua maleabilidade. Eles enrijecem. Para ajudar o corpo a sair desse estado de alerta e apoiar a saúde da próstata, a natureza oferece ativos muito inteligentes. A ciência botânica estuda profundamente o extrato de sol palmetto, por exemplo. Esse ingrediente não é um milagre, mas atua no organismo masculino, ajudando a promover um ambiente celular muito mais favorável. Ele auxilia o corpo a proteger o tecido prostático daquela irritação noturna excessiva. Quando a glândula encontra um estado de conforto, ela para de apertar o canal da urina. Muitos pacientes me perguntam como ingerir tudo isso sem gastar uma fortuna em dezenas de frascos diferentes. A boa notícia é que a tecnologia avançou. Existe uma composição natural que une esses ativos nas medidas exatas para oferecer suporte ao seu organismo. Eu deixei um link na descrição para você conhecer depois. Mas não saia agora, porque o próximo erro que vou mostrar destrói as chances da sua musculatura voltar. Quando o Mendes entendeu que precisava apoiar o corpo em vez de brigar com ele, nós ajustamos a estratégia. O primeiro passo foi parar de afogar a bexiga à noite, transferindo a hidratação para o período da manhã e da tarde. O segundo passo foi eliminar aquele café doce antes de dormir, cortando o pico de cortisol e insulina que devorava as pernas dele. Mas o terreno biológico já estava muito desgastado. A circulação dele precisava de auxílio
para recuperar a eficiência e nutrir os músculos novamente. É aqui que entra o papel decisivo da suplementação de alta pureza para a saúde do homem 60+. Só que existe um detalhe invisível na sua circulação que, se não for apoiado corretamente, impede que a força volte para a sua caminhada e para a sua ereção. Para que o sangue volte a circular com qualidade, levando oxigênio e nutrientes para reconstruir as pernas e preencher a região íntima, os seus vasos precisam de um sinalizador que favoreça o relaxamento. A L-arginina é um aminoácido estudado amplamente por seu papel vital na via do óxido nítrico. Quando você fornece L-arginina ao seu sistema, ela age como um sinalizador natural que ajuda as paredes das artérias a recuperarem a flexibilidade. Isso apoia o fluxo sanguíneo de forma contínua e suave, nutrindo as panturrilhas, as coxas e a pelve. No entanto, para que essa absorção funcione de forma otimizada, a biologia exige parceiros. O zinco atua exatamente nesse cenário, participando do metabolismo celular e ajudando a manter o equilíbrio necessário para que a sua testosterona circule de forma saudável. Quando nós analisamos a saúde masculina pela ótica do terreno biológico, percebemos que a perda de massa muscular dita a velocidade do seu envelhecimento. O corpo de homens acima de 50 anos passa a exigir uma manutenção muito mais focada na recuperação. A urologia preventiva moderna entende que a vitalidade física e sexual caminha lado a lado. O problema que afeta milhões de homens não é apenas a idade, é o ambiente que impede o corpo de trabalhar com eficiência. A rotina de privação de sono do Mendes criava um desgaste tão grande que o fígado dele começava a produzir uma proteína que simplesmente se liga à testosterona, deixando-a indisponível para o uso. Você fabrica o hormônio, mas ele não consegue atuar nas células musculares para combater a fraqueza. A energia simplesmente despenca e o corpo murcha. E é aqui que muitos buscam soluções artificiais ou hormônios injetáveis perigosos, achando que o corpo não tem mais capacidade de reação. Aprender como aumentar testosterona, naturalmente, significa apoiar o seu organismo para que ele encontre um ambiente mais favorável e pare de desperdiçar o que produz. A natureza oferece suportes botânicos altamente eficientes, que auxiliam o metabolismo masculino. Quando esses nutrientes atuam em sinergia, eles oferecem um suporte tático valioso, ajudando a manter a testosterona livre para atuar no corpo. A consequência de um organismo bem nutrido é o retorno gradual da força nas pernas, da disposição matinal e da confiança inabalável na hora da intimidade. O Mendes compreendeu que o tratamento natural de disfunção erétil não é um passe de mágica que age em minutos, mas o fornecimento constante de matéria-prima para que a própria biologia se recupere. Nós adequamos a hidratação dele, limpamos a rotina noturna e introduzimos o suporte nutricional focado em favorecer a circulação, preservar os músculos e apoiar o conforto da próstata. A primeira mudança que o Mendes notou não ocorreu no quarto de casal, mas sim em uma manhã de quinta-feira, ao levantar da cama. Ele abriu os olhos e percebeu que o quarto já estava claro. O cérebro dele não havia disparado o alarme de urgência no meio da madrugada. Aquele suporte botânico contínuo estava auxiliando o tecido prostático a encontrar o seu estado de conforto. A bexiga conseguiu armazenar o líquido sem aquele desespero. Quando ele caminhou até o banheiro, o fez com os ombros relaxados, sem precisar apoiar a mão na parede para manter o equilíbrio. O fluxo urinário desceu de forma muito mais constante. Mas o que o fez respirar fundo de frente para o espelho foi a sensação nas coxas. As pernas sustentaram o peso do corpo com uma firmeza que ele julgava ter perdido para sempre. Um organismo que consegue dormir uma noite inteira cessa a produção de cortisol e volta a preservar a massa muscular. A dona Lúcia notou a diferença no mesmo dia. O marido, que antes tomava o café de cabeça baixa e arrastando os pés, estava com a postura ereta e a respiração calma. O terreno biológico dele estava respondendo positivamente à ausência de agressão e ao suporte nutricional correto. E é aqui que a maioria dos homens se engana, acreditando que apenas dormir bem já é o limite máximo da recuperação que eles podem alcançar. Um corpo que passa a descansar ganha a oportunidade de reconstruir tecidos
e otimizar a circulação sistêmica. A saúde do homem 60+ depende intimamente do movimento diário. Como o Mendes acordava com muito mais energia, nós introduzimos uma rotina de exercícios para homens acima de 60 de forma totalmente segura. Ele começou com caminhadas de 30 minutos no fim da tarde. Esse movimento físico atua como uma bomba hidráulica secundária. A musculatura das pernas, ao contrair e relaxar, ajuda a empurrar o sangue, favorecendo uma circulação muito mais eficiente. A alimentação saudável para homens se tornou o pilar da casa dele, com proteínas de qualidade e redução drástica de ultraprocessados. Isso fornecia o material que as células precisavam. A L-arginina, agora circulando em um ambiente oxigenado pela caminhada, encontrava as paredes das artérias preparadas para o relaxamento. O fluxo sanguíneo passou a descer para as pernas e para a pelve com uma fluidez que apoiava o retorno da força física e da autonomia. Só que existe um detalhe invisível nessa reconstrução que muda para sempre a forma como um homem se relaciona com a própria parceira. O corpo humano não funciona em peças isoladas. Quando você apoia a circulação, promove o conforto da próstata após os 50 e ajuda a manter a testosterona livre com o auxílio de ativos naturais. A saúde sexual masculina ressurge como uma consequência natural de um corpo harmonizado. A prova definitiva dessa otimização aconteceu em um domingo de manhã. A casa estava silenciosa. O Mendes havia passado a semana inteira ativo e não sentia mais aquela exaustão paralisante que antes o derrubava no sofá. Ele olhou para a esposa. O desejo que nasceu não veio acompanhado do medo gélido de falhar e decepcionar. O instinto tomou a frente, apoiado por um ambiente celular agora favorável. O cérebro enviou o sinal biológico. A testosterona livre, disponível no sangue bem nutrido, acionou os receptores cerebrais com precisão. O corpo exigiu a vasodilatação. O óxido nítrico, apoiado pela nutrição constante, sinalizou para que as artérias pélvicas relaxassem profundamente. O que a indústria não quer que você saiba sobre esse momento é que a verdadeira firmeza não exige que o seu coração trabalhe no limite do infarto. A resposta do organismo do Mendes foi incrivelmente natural. O sangue preencheu os vasos com consistência. A ereção fraca do passado, aquela que gerava vergonha e distanciamento, deu lugar a uma firmeza sólida e sustentada por um metabolismo que estava operando a favor da vida. Ele segurou o rosto da esposa e a segurança que ele transmitiu naquele momento apagou todos os meses de sofrimento calado. A sexualidade na maturidade não é um espetáculo de acrobacias. É a presença firme, respeitosa e constante de um corpo que voltou a obedecer aos comandos de quem o habita. A perna não repuxou com espasmos de fraqueza, porque o oxigênio estava nutrindo as fibras. A qualidade de vida masculina dele havia sido resgatada pela decisão adulta de parar de agredir a própria biologia noturna e começar a fornecer as peças exatas que faltavam na sua engrenagem. O cansaço crônico havia recuado. Ele entendeu que a saúde da próstata, quando amparada por hábitos corretos e nutrientes precisos, não é uma sentença de urgência e desconforto para homens acima de 60 anos. Eu vejo homens gastando muito em farmácias, mascarando o problema com soluções agressivas que não oferecem suporte ao terreno biológico. A ciência mostra que esses compostos naturais juntos funcionam de verdade, pois oferecem a matéria-prima diária para a recuperação metabólica. Para facilitar, eu deixei aqui na descrição o link de uma opção natural que já reúne todos esses ingredientes nas medidas certas. Pode clicar para conhecer, mas o mais importante é entender que quando você fornece os nutrientes certos diariamente, o corpo encontra um ambiente mais favorável para voltar a trabalhar com eficiência. O declínio acelerado e a perda de músculos são escolhas. Negar ao seu organismo os ativos que favorecem o fluxo saudável e os minerais que apoiam a produção hormonal é assinar um atestado de dependência para as próximas décadas. A urologia preventiva e a ciência dos compostos naturais oferecem uma via segura para que você crie um terreno biológico otimizado, mantendo a sua autonomia intacta. Você já viu as provas e conheceu histórias reais. A idade não define a sua potência. Não aceite perder a sua melhor versão. Clique agora no link da descrição ou no primeiro comentário fixado
e conheça a fórmula natural completa que tem devolvido a virilidade e a energia para milhares de homens. A mudança começa com essa decisão.